Olá, jovens senhores, jovens senhoras, jovens adolescentes, jovens crianças, jovens casados, jovens solteiros, jovens. Você que é jovem no vinho novo do Espírito Santo, estamos aqui para mais um vídeo hoje. Aproveite agora, antes de você ouvir o que Deus tem para você, já dá o seu like aqui, curta esse vídeo, porque essa plataforma do YouTube necessita de curtições. Eles entendem, né, que quanto mais pessoas se interessam pelo assunto, aí eles divulgam mais o canal, eles divulgam mais a mensagem, e esse é o importante, divulgar a mensagem do Senhor. Então, quando eu peço para você dar o seu link, para você curtir, para você compartilhar, é porque nós entendemos que nós precisamos levar o Evangelho de Jesus a tantos lugares. Então faça isso, aproveite agora, já seja um instrumento de evangelismo agora, curta esse vídeo, se inscreva no canal caso você não fez isso ainda, ative o sininho aí para você receber as notificações dos próximos programas, e fazendo isso, eu creio que você vai estar compartilhando com o Reino de Deus nessa terra junto comigo, tá bom? Se no final, por acaso você não gostar de alguma coisa, é só ir lá e dar o seu dislike, ou sair do canal, ou descurtir, enfim, você tem livre arbítrio para fazer o que você achar melhor. Mas por enquanto, faça isso para que você não esqueça no final. Te amo e vamos para o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Bom, começando então, a gente tem aqui hoje o encerramento de mais essa série, né? Crescendo em seu relacionamento com a sua família. E eu já quero desde agora te dar um bem-vindo aqui, e obrigado por você estar me dando um bem-vindo de novo dentro da sua casa também, aí com a sua família, se você estiver junto com a galera. Se você estiver sozinho também, obrigado por você parar para nos ouvir. Estamos seguindo esta série já há algumas semanas. E se você perdeu alguma, é só voltar lá atrás em nossa playlist da Minha Casa de Alívio, do nosso canal da Igreja Fonte de Alívio. Você vai ter lá toda a série completa e também outros vídeos que por acaso você perdeu, não tem problema, você pode a qualquer momento lá e ouvir essas mensagens, fazer as suas análises da sua vida, da sua família, e se assim você permitir, deixando o Espírito Santo fazer a sua vida mudar, como ele mudou a minha, como ele mudou a minha casa. E então hoje aqui, seguindo, nós vamos falar do último assunto desta série, que é renovando a visão de uma família boa. Nós viemos nos corrigindo, né, durante todo esse processo, já algumas semanas aí nos corrigindo em várias situações dentro da nossa família, mas não adianta eu corrigir coisas e fazer tantas coisas se eu não mudar a maneira que eu vejo a minha família. Então fui lá corrigir problemas, corrigir situações, perdoei, conversei sobre tudo, sobre dinheiro, sobre filhos, como na última semana, falamos de tantas coisas, mas do que adianta ir lá e vamos dizer, limpar a casa, né? Limpar as coisas, se depois eu vou continuar sujando e continuar bagunçando. Então, a ideia aqui é o quê? É nós de hoje, né? A ideia de hoje aqui é você, através do Espírito Santo, mudar o seu foco, como você vê a sua família, porque da maneira que você vê, da maneira que você enxerga que pode ser as coisas no futuro, do que essa família pode realizar, assim será a sua casa. Então, renovando a visão de uma família boa, porque todo mundo quer ter uma família boa, não é verdade? Eu sonhei com uma família desde pequeno. Eu sonhava em ter família desde quando eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu sempre quis casar, eu sempre quis ter família. E é claro que quando você sonha, né? Quando você sonha com isso, você quer uma família boa, você não sonha em coisa ruim. Então, renovar a visão para ter uma família boa, porque talvez a visão sua sobre a sua casa, sobre a sua família, estava uma visão distorcida, né? Então vamos começar a olhar com os olhos espirituais da fé, vamos? Então, para isso, nós vamos ler o texto que está em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4, que diz assim: Escute
Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração. Você inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então escute bem aqui. Se eu quero renovar a visão de uma família boa, e eu já vou dizer o que a Bíblia ensina sobre isso. Eu, Alan, não acredito em família boa sem Jesus. Pode parecer boa, talvez pareça boa aos olhos do pai, pareça uma família boa aos olhos da mãe, parece que a família é boa aos olhos de um ou outro parente, que é uma família perfeita. Mas se for consultar os membros daquela casa, você vai encontrar um membro deprimido, um membro frustrado, um membro chateado, um membro amargurado. Uma família boa é uma família que todos vivem em um sincronismo de fé e que todos juntos, seja num momento de alegria ou seja num momento de tristeza, essa família sempre sai vitoriosa e sempre sai unida, né? E sai cheia de fé. Bom, a primeira coisa para renovar a visão, o que você tem que aprender é: não existe família boa sem Deus estar em primeiro lugar dentro desta casa. Tá ok? Aqui ele tem falado: Israel, preste atenção. Israel é o povo de Deus, claro. É o povo que foi escolhido por Deus e hoje nós somos a Israel de Deus. Todos aqueles que foram escolhidos por Deus, que foram assumidos por Deus como filhos, ainda que por adoção, mas fomos escolhidos para sermos filhos nós, porque a Bíblia fala que foi eles que nos escolheu, não foi nós que o escolhemos. Mas como que fizemos essa escolha? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e nosso suficiente Salvador. Quando fizemos essa escolha, nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nos tornamos filhos, nos tornamos família de Deus. Então nós assumimos todas as promessas que estavam sobre o povo judeu, o povo chamado povo de Israel. Toda esta promessa que estava sobre os filhos de Abraão, hoje está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, você que já aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Se você não fez isso ainda, aproveite para fazer isso hoje. Aceite Jesus como Senhor da sua vida e torne-se um filho legítimo de Deus. Se você não sabe como fazer isso, você entra em contato com algum amigo seu que é cristão, pode ser da nossa igreja, pode ser de um grupo, como nós na nossa igreja chamamos grupo de alívio, pode ser de um grupo de evangelismo, pode ser de um amigo seu que conhece a Jesus e você pode chegar nele e dizer: ora aqui comigo, me abençoa, porque eu quero me tornar filho de Deus. Então alguém vai te ajudar a orar. Se não tiver ninguém com você, você mesmo pode levantar uma das suas mãos, fechar os seus olhos. Pastor, é só se eu levantar a mão? Não, você pode orar e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida hoje, para que o Senhor, eu te reconheça como meu único e suficiente Salvador. E hoje eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor seja o Senhor de toda a minha história, de toda a minha vida e de toda a minha família. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida na cruz do Calvário, para que eu morra contigo, mas que eu ressuscite também. E você pode orar e dizer assim também: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E quando você faz essa oração básica, simples, de reconhecimento de pecados, de pedido de perdão, é claro, você não precisa repetir minhas palavras exatamente como eu disse, mas você pode sim copiá-las e você pode aceitar Jesus hoje como Senhor da sua vida. E você fazendo isso, você se torna filho, herdeiro da promessa de Israel. Então aqui, Deus tem uma promessa e Ele tem uma ordem agora. Ele tem uma ordem para a família do seu povo escolhido. E qual é a ordem que Ele tem para nós? Ele disse: escute, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ou seja, uma família boa, uma família plena em Cristo, essa família tem que ter Deus como único Senhor. Essa família não pode ter Deus e pode ter outros deuses.
eu creio em Jesus, mas eu também creio em uma estátua. Eu creio em Jesus, mas eu também acredito no governo, que governo é como um Deus para mim. Eu creio em Jesus, mas eu também acredito muito na ciência como um Deus. Então, você não pode crer que... Você pode, sim, aceitar essas outras coisas como situações da vida. Porque você precisa de governo, você precisa de ciência, você precisa de um monte de outras coisas. Você precisa de lazer, você precisa de um... Agora, quando você se pega qualquer coisa da vida, por exemplo, você pode pegar um time de futebol e fazer dele um Deus. Você pode pegar um artista, um cantor, um ator de televisão ou de cinema e transformar essa pessoa em um Deus. Você pode pegar uma estátua e transformar essa estátua em um Deus. Eu gosto muito de música, vocês estão vendo aqui atrás que eu tenho até uns símbolos aqui musicais, que é um violão e uma guitarra. Então, eu posso pegar o meu instrumento, como eu já vi instrumentistas transformarem o seu instrumento ou a própria música no Deus da sua vida. O que rege a sua família, o que rege a sua vida, eu já vi pessoas que se divorciaram. Por quê? Porque ele não sabia, a esposa estava competindo, ou melhor, o instrumento estava competindo com a sua esposa, e a esposa não aguentou a concorrência, porque o cara era mais apaixonado pela guitarra do que pela própria mulher. Ele amava mais a guitarra do que a mulher, do que a esposa. Tem gente que troca Deus por uma profissão. Ele ama mais a profissão do que Deus. Então Deus tem que estar em primeiro lugar. Uma família boa é a família que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E coloca Ele não só em primeiro, mas coloca Ele como único. Porque eu poderia dizer, não, Deus é o primeiro lugar e depois eu tenho outros deuses em segundo, em terceiro e em quarto lugar. Não, eu tenho um único Deus. As outras coisas são apenas coisas. E a palavra já diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tá aí. Essa é a primeira e suficiente lição para que a família seja boa. Colocar Deus em primeiro lugar. E ele fala, então, portanto, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Então, o amor de Deus dentro de uma casa tem que ser um amor intenso. Presta atenção, amor intenso não é amor religioso. Muitas famílias aprendem a ir para a igreja, né? Tem gente que diz, nasci no berço evangélico. Na verdade, eu não achei até hoje esse berço para vender. E também não achei essa marca, né? Um berço com a etiqueta chamado evangélico. Eu não achei ainda, e também não achei essa loja de móveis evangélica para comprar o berço evangélico. Mas tem gente que diz, eu nasci num lar cristão. Então ele cresceu, às vezes, dentro de um lar cristão, seja ele católico, seja ele evangélico, e ele aprendeu a ir para a igreja, ele aprendeu a frequentar a igreja. E ele vai na igreja, domingo, vai lá numa escola de Bíblia, e ele aprendeu a ficar, mas só que preste atenção, ele aprendeu a frequentar uma religião, mas ele não ama a Deus com intensidade. Nós temos que aprender, ensinar os nossos filhos e toda a nossa família a amar a Deus com intensidade, viver por Ele, falar dEle, evangelizar dizendo quem Ele é e o que Ele pode fazer para mudar a vida de alguém, levar salvação. Família boa é aquela que vive o Evangelho intensamente. Eu fico olhando para algumas famílias aqui, dos nossos amigos, dos nossos discípulos da nossa igreja. Gente, criancinhas pequenas que oram, ainda crianças de colo, que já estendem as suas mãos e colocam sobre a cabeça dos adultos, simulando uma oração. Por quê? Porque ele viu o pai orando. Olha só, psicologia e filosofia hoje dizem assim, que é claro que as crianças elas vão desenvolver religião, porque ela fica vendo o pai fazer, aí ela vai copiar o pai. Ou seja, deixa essa criança crescer sem religião nenhuma, para que quando ela crescer, ela decida. Queridos, isso é uma baita de uma hipocrisia, porque toda criança, eu não sei como que os filósofos ou escritores chegam, ou psicólogos chegam nesse
nesse entendimento que a criança cresce do jeito que ela quiser e depois ela decide. Não, a criança ela foi feita para ser ensinada, ela foi feita para ser ensinada. Então, se não é religião, ele vai aprender de pequenininho ser torcedor de um time de futebol, ele vai aprender de pequenininho gostar da mesma profissão do pai, ele vai aprender de pequenininho fazer o que a mãe faz ou que o pai, porque a criança ela copia os pais, ela copia os próprios amigos mais velhos. Isso é ser humano. O ser humano ele aprende com o outro ser humano. Agora, onde que a gente começa a aprender as coisas? Em casa. Em casa é o nosso laboratório de vida. É em casa que nós vamos aprender, até a tenra idade, a aprender as primeiras lições de caráter. Eu não sou psicólogo, como eu tenho falado aqui o tempo inteiro, mas a gente sabe que o caráter é formado nos primeiros anos. Seja, eu não sei se é nos primeiros 6 ou primeiros 7, primeiro 8, é por aí. Que o caráter é formado ainda nesses primeiros anos de idade. Você forma o caráter. E aonde que é que essa criança está? Do 0 até os 7 anos. Onde que ela está? Dentro de casa. Então, se dentro de casa ela não pegou as primeiras lições, depois quando ela sair para fora, ela não vai saber quem ela é. Aí o mundo vai ditar as regras para ela. O mundo vai ensinar para esta criança. Então, papai, mamãe, filhinhos, filhos grandes, filhos pequenos, vamos agora, nesse momento, trazer Deus, a existência desse Deus, porque Ele existe, mas vamos trazer a presença dEle como único Deus para dentro do nosso lar, para transformar a nossa família e renovar essa visão da nossa família em uma visão de uma família boa. Qual é a família boa? A família que coloca Deus como único Deus, único Senhor dentro de casa e não outras coisas. E isso tem que ser com força. Isso tem que ser com força, tá? Com muita força, com muita fé, com muita paixão. Não é ensinar o filho a ser religioso e ir para a igreja só, mas ensinar ele a ser apaixonado, amar a Jesus. Glória a Deus. E ele diz ainda, você, aí ele está conversando com os pais, né? Você inculcará, o que é inculcar? Colocar dentro da cuca, né? Dentro da cabeça. Você inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Opa, aqui está falando de sentar em casa. Aonde é que eu vou inculcar? Em casa. Andando pelo caminho, ou seja, sentado em casa, quando eu passear, quando eu estiver em lugares, viajando, andando, fazendo coisas com meu filho, ele vai estar sempre aprendendo uma lição sobre Deus, sobre quem é Deus e o que Deus representa na nossa família, na nossa casa. Vai fazer isso quando estiver deitado e também quando você se levantar. Como assim ao deitar-se? Existe um costume familiar de contar historinhas para a criança quando eles vão dormir. Mas o mundo ensinou a contar que historinha? Aí tem gente que falou, quem foi que inventou essa questão de contar historinha para a criança? Aí o pai vai lá e conta a historinha da mula sem cabeça, do sítio do Capão Amarelo, aí conta a história conta um monte de histórias que são histórias até que parecem histórias do terror, né? Histórias de terror. Mas quem foi que inventou essa questão de contar histórias? Eu poderia dizer para você que quem inventou isso foi a Bíblia. Porque como é que você vai inculcar isso na cabeça das crianças ao deitar? É contando uma historinha. Ou seja, vamos deitar? Começa a falar uma história bíblica, contar de Jesus, ensinar as crianças, respondendo perguntas, curiosidades que elas tiverem sobre a vida. Você vai responder usando a palavra de Deus. Você também vai fazer isso quando você se levantar, ensinando as crianças, a família a orar, agradecer ao Pai de noite, agradecer a Deus quando vai deitar, agradecer a Deus quando levanta. E também ele vem com 3 situações. Ele vem falando assim, olha, você deve amarrá-las como sinal na sua mão e lhes serão também por sinal entre os seus olhos. Amarrar no sinal das suas mãos. Os judeus, né, os hebreus, pegaram isso como diz, ao pé da letra. Eles pegaram isso ao pé da letra, porque isso foi escrito no tempo da lei. Então eles usavam tudo ao pé da letra. Então Deus mandou amarrar no meu braço e amarrar. Então o que eles inventaram com essa palavra? Uma coisa chamada no hebraico de tefilim. Tefilim, eu não sei se é assim que pronuncia. Que se chama, traduzido para nós, é a palavra prece, né? Então o que eles fizeram?
eles criaram uma caixinha, onde você pega uma caixinha com um pedaço, essa caixinha amarrada de couro, né, com uma fita de couro. Eles amarraram uma caixinha no braço, enrolavam essa fita de couro e a caixinha amarrada no braço, e também uma outra caixinha amarrada na testa. Eles levaram ao pé da letra do que está escrito aqui, né? Parece engraçado, mas é uma coisa muito séria para os judeus. E o que tinha dentro dessas duas caixinhas? Tinha trechos da literatura bíblica, que na época era chamada de Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então pegava-se um trecho bíblico e colocava dentro dessa caixinha e amarrava no braço e na testa. Olha só, o que isso quer dizer para nós hoje em dia? É claro que nós que somos hoje do Novo Testamento, do tempo da graça, nós temos uma revelação sobre essas coisas. Nós já sabemos que isso não significa coisas físicas. Não adianta pegar uma caixinha e colocar no meu braço. Não adianta pôr uma caixinha na minha testa. Não adianta. O que Deus estava sempre querendo dizer aqui era: pega esta palavra. Pega esta palavra. Ensina para os teus filhos. E faça com que eles... quando fala no braço é assim, que eles segurem firmes nessa palavra. Mas é segurar para ficar andando com Bíblia debaixo do braço? Não é isso. Segurar firme significa pegar esta palavra para si, guardar ela no coração. Quando diga, não adianta eu amarrar uma caixinha na minha testa, não adianta. Agora eu posso pegar essa palavra, injetá-la dentro da mente da minha família, dos meus filhos. É isso que Deus estava querendo dizer. Aí ele também continuou dizendo assim: e também escreve nos umbrais da tua casa e nas suas portas, né? Mezuzá, que significa umbral, né? Outra caixinha também compridinha, que era colocada, eles começaram a levar ao pé da letra. Pegaram uma caixinha, colocaram um trecho bíblico, um pergaminho dentro dessa caixinha e colocavam pregada no batente da porta. Eles levaram ao pé da letra, mas era isso que Deus estava dizendo? Não. Você vai lá para o Novo Testamento e lá no Novo Testamento ensina o quê? Ensina que nós somos corpo, morada do Espírito Santo. Então quem é a porta de entrada? Nós mesmos. Então a palavra tem que estar onde? Pregada onde? Em nós. Entende? Então até hoje igrejas evangélicas vendem o mezuzá. Tem igreja aí vendendo mezuzá. Sabe? Dizendo, leva esse mezuzá que você vai ser abençoado. E aí você tem que pregar na porta da sua casa, você tem que pregar, põe dentro do carro, e a gente vai voltar para as práticas antigas. Está errado. Está errado. Pega tudo isso e leva para o contexto espiritual. Ou seja, eu tenho a minha cabeça onde a palavra tem que estar guardada. Eu tenho as minhas mãos no sentido espiritual, onde eu tenho que pegar a palavra com força no sentido espiritual. Pegar com força, está pregada nas minhas mãos. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra, em Efésios capítulo 6, ela é espada. Então é como se só que a espada ela tem que estar nos lábios, né? No caso da palavra, se a Bíblia é a espada, essa espada eu não carrega com as mãos, eu carrego com os lábios. Mas aqui no sentido figurado, amarrar nas mãos é pegar a espada, sabe? Ter a palavra como segurando com força nas minhas mãos, nos meus braços. No sentido espiritual. Não sei se vocês estão entendendo, eu acredito que sim. Colocar amarrado na testa, dentro da mente. Pregar no batente da minha porta, não. Ter isso pregado na minha vida. Ou seja, a minha vida, pés, mão, cabeça, corpo, todo o meu ser, Alain, interior, estará envolvido pela manifestação de Jesus Cristo, que é a palavra. Todo o meu ser, minha mente, coração, alma, corpo, espírito, todo o meu ser envolvido pela palavra. Mas é só eu? Não, eu e toda a minha casa. E fazendo assim, nós vamos renovar a visão de uma casa boa. Impregna a sua casa da palavra do Senhor. Deixar impregnar esse ambiente doméstico da presença do Todo-Poderoso, o único Deus. Deixar a presença do Espírito Santo invadir todo a sua casa. Ensinar a sua família através da Bíblia. Porque a Bíblia ensina tudo sobre todas as coisas. Todos os assuntos estão aqui. A Bíblia é um manual de vida. Você sabia que a Bíblia ensina até comer? Olha lá,
Vai lá para ensinamento da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, você vai encontrar um versículo que diz assim: quando vocês forem comer, esperai uns pelos outros. O que é isso? Aula de etiqueta. Aula de etiqueta. Você vai comer, não avança na mesa da ceia. Espera um pelos outros. A Bíblia tem ensinamento para pais, para filhos, para patrões, para trabalhadores, para estudantes. A Bíblia tem lições sobre casamento, sobre relacionamento romântico. Tudo. A Bíblia é um manual. E nesse manual está escrito que para ter uma família boa, eu preciso colocar Deus nesta família em primeiro lugar, em único lugar, que é o lugar dele. Ele é Deus único. E isso tudo tem que ser inculcado a partir dos filhos pequenininhos até eles se tornarem grandes. É assim que tem que ser. Então, quero que você aprenda a fazer um culto doméstico. Aprenda a orar com a sua família, estar junto com a sua casa. Faça um rodízio. Quando você for marcar o dia do culto, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, todo dia, faça um rodízio. Cada dia é um dia, uma pessoa da família vai liderar. Sabe, cada dia eu lidero. Faça o plano A, plano B. Se der errado o que vocês planejaram, tem um plano B na manga. Sabe, deixa as crianças participarem, deixa que elas façam louvor. Permita que as crianças, desde os pequenininhos, orem. Deixa a leitura bíblica para um fazer hoje, amanhã um outro canta. Hoje, se tiver alguém que toca, se tiver alguém que da família que toca o instrumento, deixa tocar. Faça com que a sua casa seja uma bênção. Se você pode pegar um livro, sabe? Você pode pegar um livro e começar a ler um trecho desse livro. Cada vez que vocês sentarem para comer, uma pessoa lê um capítulo do livro, para que todos compartilhem junto uma literatura cristã, sabe? Pode ser um trecho da Bíblia. Ou outra ideia legal também, por exemplo, se vocês estão numa mesa, no sofá ali sentados, olha, leia um texto bíblico, faça um comentário de um livro ou de uma literatura bíblica. E aí o que acontece? Eu faço a pergunta para a pessoa da minha direita e ela responde. Depois da minha direita faz uma pergunta qualquer sobre aquele assunto para a pessoa da direita dela e todo mundo vai respondendo perguntas. Um faz uma pergunta para o outro. Sabe, tem várias maneiras que o Espírito Santo pode te ajudar. Mas a questão é, desenvolva o culto doméstico. Faça isso na sua casa. Esse canal, essa programação chamada Casa de Alívio, ela foi feita para te ajudar a ter assunto para tratar com a sua família. Aproveite esse assunto de hoje. Transforme a sua família numa família boa. Renove a visão da sua casa. Cresça no relacionamento familiar com a sua família, colocando Deus em primeiro e exclusivo e único lugar. E você vai ter a melhor família de todas as famílias desse planeta. Eu te abençoo. Declaro em nome de Jesus que a sua família já é uma bênção. A sua família já é a melhor família. Ela sempre foi. Talvez você que não tinha visto ainda. Mas Deus está renovando a sua visão. E Deus vai fazer você enxergar com que sua família seja a melhor família da terra. Eu te abençoo. Abençoo os maridos, abençoo a esposa, abençoo os filhos. E declaro em nome de Jesus que essa casa já mudou. Esta casa já mudou. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E até a nossa próxima programação da Minha Casa de Alívio.